A própria palavra de Deus, ela relata isso, né? Que nesses últimos dias, né, os homens teriam a verdade como mentira e a mentira como a verdade. Essa é a inversão de valores, né? Quando você tira o Espírito Santo de Deus do centro da tua vida, das tuas decisões, você vai incorrer muito nesse erro aí, né? Principalmente do nosso meio, no meio cristão. E isso é um perigo, mas a gente está vendo isso, infelizmente, deliberadamente acontecendo no nosso meio. E não era para ser, né? Nós somos Não. luz e sal da terra, éramos para ser a diferença e, infelizmente, nós, em alguns contextos, estamos sendo piores do que o próprio mundo. É lamentável isso, mas isso é uma verdade, né? Então, mas toda a palavra de Deus, ela informa que nos últimos dias seriam assim, né? Você lembra quando Paulo ali instrui o pregador Timóteo, o pastor Timóteo, ali em capítulo 3, a seguinte, Paulo descreve como seriam os homens nos últimos dias, enganadores, soberbos, presunçosos, mentirosos, né? Amantes de si mesmo, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia, né? E Paulo vai relatando que teriam a verdade por mentira, né? Vai dando muitos, vai descrevendo como que seriam os homens desses últimos dias, né? Principalmente os homens travestidos de homens de Deus, né? E é interessante que Paulo fala algo ali, ele não diz lá, olha, vá, se reconcilie, tente ganhar, não. Paulo fala, destes, afasta-te. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, entendeu? Afasta-te, né? Aprendem todo dia, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, né? Tem aparência de piedade, mas na prática negam a sua eficácia. Então, Paulo vai dizendo, afasta-te. Avarentos, inventores de males. Males, né? Presunçosos, né? É isso que nós estamos vendo nos últimos dias, né? São dias trabalhosos. Dias trabalhosos. Construtores de narrativas, né? Querem justificar o seu erro a qualquer custo, né? Não interessa, né? Não interessa, né? Estão ali construindo narrativas para querer se justificar. E às vezes até consegue se justificar dos menos avisados, daqueles que não têm conhecimento pleno das coisas. Mas eu te digo uma coisa, né? De Deus, ninguém vai conseguir se justificar. E haverá uma prestação de contas? Haverá uma prestação de contas nesse dia, né? Todos vão prestar conta, né, daquilo que fizeram, daquilo que foram colocado nas suas mãos, né? Todos nós vamos prestar conta. E às vezes você pode dizer assim, mas eu sou um mero membro, que tipo de conta eu vou prestar? Você que pensa, Deus te constituiu uma família, né? Deus te constituiu pessoas, você faz parte de uma sociedade, você é membro de uma igreja, né? Então, você está compactuando com as coisas erradas ou você está condenando, né? Porque Paulo também ensinou a Tiago, né? Que é para nós condenar as coisas erradas, que não é para nós ser amigo do mundo e nas coisas que no mundo há. Então, nós temos a obrigação, porque se eu estou compactuando, estou vendo aquilo que está errado e estou compactuando, eu também vou ter que prestar conta diante de Deus. Mas aí entra duas coisas. Essa pessoa que está compactuando, ela está sendo conivente ou ela está debaixo de uma submissão? Eu acho que ela está sendo conivente, né? Por que debaixo de uma submissão, né? Sujeito, submisso à missão do outro. Como é que funciona isso? Né? Nós temos que, há muito tempo, foi colocado isso na cabeça das pessoas como se fosse uma cegueira espiritual. Mas ele é meu líder, ele é o meu pastor, tem princípios. Opa, esses princípios, eles têm um limite. Eles vão a um ponto até que esse ponto não extrapole o que está ali na palavra de Deus. Então, a partir de um momento, você lembra lá de Saul? 1 Samuel, capítulo 16, que Samuel estava tutibiando lá em ungir Davi. O que Deus chama a atenção dele? Até quando você vai continuar dessa maneira e não vai ungir Davi lá, tendo eu já o rejeitado?
E Deus usa até a expressão, até quando terás dó? Pena, dó, né? De Saul, havendo eu rejeitado. Eu rejeitado. Então, e Saul estava ali. E daí nós vemos Davi passivamente, quieto, parado, sem fazer nada. Que nada, nós vemos Davi articulando a sua defesa. Nós vemos Davi indo lá na caverna de Adulão, pegando 400 homens que deviam, que eram amargurosos. Nós vemos Davi todo articulando a sua defesa e para mais tarde, porque era promessa já, né, tomar posse do reino de Deus, do reino de Israel. Né? Então a gente vê tudo isso. Então até onde a minha submissão e a minha sujeição é válida? Até quando esse líder esteja nos caminhos do Senhor. A partir do momento que ele saiu fora dos caminhos do Senhor, não. A submissão, submeter-se a uma visão dada por Deus, submeter a uma missão dada por Deus, ela é bíblica, totalmente bíblica. Agora, a gente tem que analisar se a submissão que eu estou tendo, ela está sendo uma submissão bíblica, estou submetendo a uma visão, a uma missão dada por Deus, ou eu já estou me submetendo de forma cega, né? Porque tem aquela submissão cega. Às vezes, a pessoa já não está mais sendo direcionada por Deus. Às vezes, a visão que a pessoa está tendo não é mais uma visão dada por Deus. E ainda assim, eu estou me submetendo. Será que essa submissão que eu estou tendo agora é me submetendo, de fato, a uma missão designada e dada por Deus? Ou eu estou me submetendo a uma visão humana? Olha, Fábio, eu vejo isso primeiramente, né? Nós, seres humanos, Deus nos capacitou de um intelecto, né? Não precisa eu ser crente, salvo em Cristo Jesus, para saber o que é certo ou errado. Isso depende da nossa natureza como ser humano, tá? Então, primeiro ponto, né? Segundo ponto, né? É algo que a pessoa se prende de tal maneira ali, né? E eu vejo que isso não se sustenta muito, a não ser os bajuladores, né? Aqueles que retêm, que conseguem benefícios. Então, você sempre vai ter, dentro de um corpo, dentro de uma instituição, um grupo que se submete a esses erros, a essa cegueira, porque isso está sendo bom para eles. Isso, de certa forma, está sendo vantajoso. Né? Mas quem está fora da bolha, quem pisa fora da bolha, ele começa a olhar de maneira diferente. Você lembra quando Pedro foi preso lá, junto com Silas, e eles foram proibidos pelo Sinédrio, por político, por autoridades, de não pregar mais a palavra de Deus. E aí aconteceu todo aquele milagre, cadeia se abriu, ficaram desesperados, foram atrás dele, e no outro dia lá eles pregando em plena praça pública. E aí foi indagado justamente isso para eles. Mas já não foi dito que não era para vocês pregarem aqui, né, o nome desse Jesus aqui? Qual foi a resposta? Mais interessa eu obedecer a Deus do que os homens. Então está faltando nesses últimos dias as pessoas deixar de pensar um pouco menos na instituição e pensar mais nas coisas de Deus. Olhar para as coisas de Deus, para as coisas dos céus, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque senão nós passamos a ser participantes, Fábio. E é um perigo, porque em Romanos 1,32 a Bíblia fala para nós que não só os que praticam o pecado, mas os que consentem. Pode ser que eu não esteja praticando de forma direta, mas consentindo de forma indireta para que aquele pecado, aquela situação se perpetue durante o tempo. E aí, meu irmão, a Bíblia está dizendo que vai ser imputada a mesma responsabilidade, o mesmo peso que o pecador está fazendo será imputado para mim também, porque estou vendo, estou olhando e não estou fazendo nada. Infelizmente. E a gente também tem que zelar pelo nome da instituição. Se nós pegarmos hoje qualquer instituição, os funcionários, os trabalhadores dessa instituição, zela pela instituição. A polícia militar, quem é policial militar vai zelar pela instituição. O exército, quem é
algum comandante vai zelar pela instituição. O governo, quem faz parte do governo, vai zelar pela instituição. Agora, nós que fazemos parte de uma instituição, não estamos zelando pela instituição. Deixamos tudo de forma arbitrária e não fazemos nada. As pessoas estão criticando, as pessoas estão falando mal, as pessoas estão vilipendiando. E é interessante falar que a igreja perseguida, a igreja primitiva, ela era perseguida não porque ela causava escândalo, não porque elas cometia o ilícito, fazia coisa errada. A igreja primitiva era perseguida simplesmente por anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho. Porém, não digo a igreja hoje, mas a instituição hoje, chamada igreja, ela está sendo perseguida mais pelos escândalos do que por anunciar a Cristo. Isso a gente também sabe que seria o necessário, né? Lucas 17:1, mas aí por quem vier, né? E é triste, do ponto de vista cristão, porque aquilo que você comentou no começo, é para ser o sal da terra e a luz do mundo, né? A instituição, né? Representada, toda a instituição é representada por homens nessa terra, né? E eu vejo assim, Fábio, é vergonhoso para nós ver hoje a instituição mergulhada em escândalos, mergulhada em coisas que não acrescentem, né? Que não acrescentem, que diminuam. As pessoas hoje não estão mais pensando nas almas, nas vidas, porque senão não tomariam algumas atitudes arbitrárias, no caso do dia 1º de dezembro, ali no Capão da Embuia, né? Hoje não há mais uma preocupação com as almas, com as pessoas, e sim com você, com o teu ego, né? Então, a arrogância, a prepotência, a soberba, ela está tomando conta de muitos líderes religiosos que, infelizmente, estão ali para defender o seu pastoreado, a sua presidência, e já não estão mais para defender a igreja, propriamente dito, né? Porque, volto a repetir, senão jamais tomariam algumas decisões irresponsáveis, como nós temos visto aí.